Boa tarde, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Estão me escutando direitinho? Estão me vendo? Tá tudo certo por aí? Vamos dar início aqui à nossa quarta semana do nosso curso bíblico, conversando um pouquinho sobre os evangelhos sinóticos e também conhecendo os livros apócrifos. Então, nós hoje vamos nos aprofundar. Então, vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrando, né? Para que a gente possa rezar e dar início aqui a esses assuntos importantíssimos para nós. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Eu vou aqui chamando o pessoal do curso para que eles possam vir. Estão me escutando direitinho, né? Respondam aí para eu saber se tá tudo ok. Pronto. Então, nós vamos começar, né? Vamos rezar aqui invocando a Santíssima Trindade. Lembrando que para o melhor entendimento, nós precisamos dar início, né, rezando sempre. Tudo aquilo que a gente for fazer, né, voltado para o nosso estudo, o nosso aprofundamento, nós precisamos, né, sempre clamar o Espírito Santo, né? Então, vamos dar início aqui, invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos, para você que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso bíblico. Estamos aqui na quarta semana, né, para a honra e glória do Senhor. Tá dando certo. Muitas pessoas aí, né, envolvidas, se aprofundando na palavra de Deus. E eu estou muito feliz em poder ajudar você a compreender melhor, né, a palavra, a ter esse entendimento, né, do que o Senhor quer falar ali naquela passagem, né? Quando você abre a Bíblia, você muitas vezes não entende o que é que o Senhor está falando. Então, esse curso tem ajudado muitas pessoas, né? É um curso básico mesmo, né? Nós estamos dando uma introdução naquilo que é a Bíblia Católica, a sua origem, né? Quem foi que escreveu, as suas traduções, a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Então, tudo isso a gente já falou aqui. Já estudamos também sobre as abreviaturas, sobre as citações, né? A diferença também, que existe muita diferença.
E tem sido, né, um caminho de muito aprendizado, e os meus alunos, né, estão aí se aperfeiçoando, graças a Deus está dando certo. Muita gente perseverando. Eu sei que não é fácil e a gente precisa pedir assim ao Espírito Santo para nos ajudar a caminhada, a perseverar. Mas não desistam, né? Porque vocês não vão se arrepender. A palavra do Senhor vai dizer, né, que o meu povo padece por falta de conhecimento. E é exatamente isso o meu objetivo, né? Fazer com que o povo não padeça. Fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento e que as escamas dos olhos caiam para que elas consigam enxergar verdadeiramente a luz que é Jesus, né? Para que elas possam ter esse hábito de abrir a Bíblia mais de uma vez, de pelo menos ter a Bíblia católica em casa, né? Muitas pessoas não têm a Bíblia em casa, não têm o catecismo da igreja em casa. Então essa semana foi uma semana que a gente estudou muito sobre a Lexio Divina, a gente estudou sobre a interpretação, né? E a interpretação é algo primordial, porque hoje a gente vê crescendo muitas igrejas, né, sendo abertas por causa da interpretação da Bíblia. Então, você pega a palavra e você vai ler uma passagem e ali você vai achar, né? O seu achismo vai levar você a fazer determinadas escolhas. Então, é muito difícil, é muito complicado, principalmente como eu já venho falando aqui, né? Para que você não estude a Bíblia sozinho. Não é recomendado você estudar a palavra de Deus sozinho, né? Claro que você pode abrir a sua Bíblia, você pode ler ela em casa, mas você tem que entender que a Bíblia, ela não é um livro qualquer, que você pega e um livro de autoajuda que você vai lendo, né? Ali e vai entendendo aquilo ali. Mas a palavra do Senhor, ela não pode ser lida de qualquer forma. Nós precisamos olhar para a história daquele lugar, a cultura, a geografia, a religião judaica, né? Tem todo é uma coisa envolvida ali, né? Todo um envolvimento, né, de um povo, de uma cultura, que se a gente for ler e levar ao pé da letra, né? A gente não consegue entender. A gente vai achar que a Bíblia está sendo contraditória. A gente vai achar que Jesus veio modificar as coisas, né? Como muitas pessoas entendem aí de maneira errada, né? Muitas coisas têm acontecido, né, nesses últimos anos. Muitas pessoas têm lido a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer forma, e não consegue interpretar da maneira correta. Por isso que a gente aprendeu aqui que nós católicos, nós não ficamos apenas na Bíblia, né? Nós não paramos na Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia toda, nós precisamos ter o conhecimento da Bíblia toda. E muitos católicos pecam nisso. Porque, como eu coloquei lá no grupo, não é, do WhatsApp, um vídeo, fizeram uma pesquisa e o repórter perguntava, você é o quê? E a maioria das pessoas, né, que ele perguntou, eram cristãos. E aí no final ele pergunta, então já que você é cristão, eu gostaria que você recitasse 2 versículos da Bíblia. E aí ninguém conseguiu lembrar na hora. As pessoas disseram que não sabia, que não lembrava. Então, assim, não teve um cristão que dissesse um versículo, né? E isso é muito preocupante. Isso é preocupante demais. Você dizer que é cristão e você não sabe um versículo da Bíblia. Você não sabe nem do que se trata a Bíblia. Por exemplo, se a gente fosse falar que
do livro de Baruque, né? Se eu perguntasse aqui, o que é que o livro de Baruque vai nos dizer? Qual é a sua importância na Bíblia, na história do povo de Israel? Será que você vai conseguir me explicar, né? O que é que a função desse livro, né? O objetivo desse livro na Bíblia, né? Então, é muito importante que você tenha esse desejo de estudar. Assim como você tem, por exemplo, um desejo de fazer uma faculdade, de ser alguém na vida, de ter uma profissão. A gente tem, né, essa vontade, esse desejo de estudar mesmo, de ser um doutor, um mestre, né, numa faculdade. E muitas vezes a gente não tem esse mesmo empenho, essa mesma dedicação com a palavra de Deus. Então, o que eu vim trazer aqui para vocês com esse curso bíblico é exatamente a motivação para que você possa encontrar essa motivação de querer colocar também a Bíblia, a palavra de Deus, como uma prioridade na sua vida. E também dizer para vocês que além da Bíblia você precisa estudar o catecismo da igreja, estudar os santos, os apóstolos, os nossos patriarcas, né, os primeiros cristãos, os nossos padres, né, logo lá no início, onde tudo começou, onde o catolicismo foi criado. Então, não é só a Bíblia em si, a gente está só começando aqui, né? O curso bíblico é só o começo, é uma motivação para que você possa querer se aprofundar mais na sua religião. A nossa igreja católica ela é muito ampla, né? Não, acho que se a gente fosse começar realmente um caminho de aprofundamento para falar sobre tudo que a igreja católica tem e nos oferece, a gente vai passar a nossa vida inteira estudando sobre a igreja católica. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de estar começando aqui, né, com esse curso. Que bom que a gente tem a oportunidade de dar início pela Bíblia, né, pela palavra de Deus. E por quê? Porque muitas vezes a gente quer saber sobre a nossa religião, mas a gente não sabe por onde começar, né? A gente não sabe o que a gente precisa estudar de verdade. Então, o princípio né? Muitas vezes eu passei, por exemplo, por discussões com os protestantes e eu ficava muitas vezes calada. Por quê? Porque eu não sabia o que responder. E isso se dá porque a gente não tem conhecimento da palavra como eles têm. E eu os admiro muito, né? São pessoas inteligentíssimas, né? Claro que eu não estou generalizando. Tem alguns que realmente interpretam de maneira errada. Mas são pessoas que se dedicam à palavra de Deus. Por quê? Porque eles só têm a Bíblia, né? Eles só lê a Escritura. Acho que vocês já ouviram falar esse termo, né? Sola Escritura, né? E quer dizer que eles só estudam a Bíblia. Eles não acreditam na tradição, eles não acreditam no magistério. Então, para eles, o foco deles é a Bíblia. Então, eles têm muita propriedade, né? É tanto que você vê que eles falam o livro, eles falam capítulo, eles falam um versículo e falam, inclusive, que tá ali na Bíblia bem direitinho, né? Inclusive, eu vi até um vídeo aqui no Instagram de um reality show que está acontecendo com crianças. E eles, os jurados, né, falam a citação e as crianças têm que recitar como está na Bíblia, né? E então, eu acho que isso é uma maneira também de fazer de motivá-los, né? De motivar eles a buscar, a ler a palavra de Deus, a buscar, a decorar mesmo. A gente precisa decorar. A gente decora tanta coisa, né? A gente decora os livros para fazer uma prova, a gente decora matéria para passar de ano, né? Na faculdade, né? Na escola. E por que não a gente decorar aquele versículo ali que é a resposta de Deus para a nossa vida? Não é nada demais, né? Não é uma coisa que você vai decorar, mas você vai colocar em prática também, né?
A ideia é essa, que você tenha essa intimidade com a palavra, que você decore aquele versículo, mas que você coloque em prática também, né? Então, por isso que a gente estudou a Lexio Divina. E essa semana, nós fizemos a Lexio Divina na prática, né? Foi exatamente as atividades, né, de todos os dias a gente fez juntos a Lexio Divina. Para quê? Para que a gente possa entender. São 4 pedrinhas, né? Primeiro você faz a leitura, depois você vai para a meditação, depois você vai para a oração e, por fim, a contemplação. Isso é um método muito antigo que ajuda cada um de nós a ter essa intimidade com a palavra de Deus e compreender melhor a Bíblia sendo atualizada na nossa vida hoje. Porque a Bíblia tem mais de 2000 anos, né? Tem para lá de 2000 anos, então a Lexio Divina vai nos ajudar a atualizar a Bíblia na nossa vida, na nossa realidade hoje. E aí você vai passar o dia inteiro, né? O ideal é você fazer logo cedo, né? Você ter essa experiência da Lexio Divina logo cedo, logo de manhã, porque aí você vai passar o dia inteiro lembrando daquela passagem, você vai passar o dia inteiro ruminando, né? Como a gente fala, ruminando aquela passagem, e não só ler aquilo ali que a Bíblia está dizendo, mas colocar em prática. E muitas vezes já aconteceu comigo, com situações de que eu tive que colocar aquela passagem em prática naquela situação, né? Aconteceu um momento ali e a palavra, por exemplo, falava sobre paciência, e aí eu tive que me controlar, eu tive que exercer a paciência, lembrar do Evangelho. Olha, você não fez a Lexio Divina, lembra? Olha o que o Senhor estava dizendo na palavra. Então você precisa pegar a palavra de Deus e colocar nessa situação agora. Você precisa colocar a palavra de Deus nas suas atitudes. É isso que a Lexio Divina faz em nós, a contemplação, né? A gente colocar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, esse aprendizado. Porque eu vou dizer para você, olha, não adianta de nada você ser estudado, né? Você ter um curso de teologia, você ser doutor em filosofia, você ter o conhecimento da palavra de Deus, você ter o conhecimento do catecismo da igreja, porque eu conheço muitas pessoas que têm sim esse conhecimento, tem muitas pessoas que são muito inteligentes, né, que estudam anos aí, mas que quando a gente vai olhar na prática, o estudo não adiantou muito, né? As pessoas não colocam em prática. Então, só faz sentido, né? Só vai fazer sentido mesmo se você vê que aquela palavra ela está fazendo a diferença na vida da pessoa. Se você vê realmente que aquela pessoa está vivendo o Evangelho na prática, ali realmente está fazendo sentido. Aquela pessoa ela está realmente criando raízes na palavra de Deus, né? Então, foi uma introdução aqui, um resumo de tudo que a gente passou. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro assunto, são os evangelhos sinóticos. Nós sabemos que, vendo, né, o Novo Testamento, a gente já deu uma olhada no Antigo Testamento, já fizemos um resumo, porque é tudo muito rápido, a gente não consegue assim, né, se aprofundar em muita coisa, mas a gente fez um resumo sobre o Antigo Testamento. E agora vamos entrar um pouquinho no Novo Testamento. E não podemos entrar no Novo Testamento sem falar sobre os evangelhos sinóticos. E sabemos que são 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós vamos começar falando sobre esses evangelistas, né? E basicamente, especificamente, sobre os evangelhos sinóticos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, né? Sinótico, ela é bastante conhecida no meio
né, católico, naqueles que se aprofundam, naqueles que estudam, a gente vai encontrar esse assunto sempre, né, principalmente em teologia. Então, ela é uma palavra grega, certo? Que vai dizer que o significado dela é olhar com unidade. Ou seja, nós vamos estudar os evangelhos que, de alguma forma, né, eles são parecidos. Então, por exemplo, já entrando aqui, né, dizendo para vocês que dos 4 evangelistas, 3 são sinóticos, né? São 3 sinóticos. Eu não sei se vocês sabem, aí se tem alguém aqui que sabe quais são os 3, né? E um só, ele não é, né? É o que não é tão parecido, né? O que é o mais diferente de todos. Mas aí a gente vai estudar. Se você souber, você coloca aí nos comentários, né? Quais são os 3 que são mais parecidos. E nós vamos aqui dar continuidade, né? Então, né? Existem 4 evangelhos canônicos, né? Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são chamados evangelhos canônicos, que faz parte do cânon da Bíblia, né? Que estão introduzidos na Sagrada Escritura, né? Para você que está chegando agora, boa tarde, sejam bem-vindos, Deus abençoe. E aí, né, embora todos eles formem um único evangelho de Cristo, ou seja, todos eles transmitem a boa nova da salvação, se fizermos uma leitura comparativa e mais criteriosa de cada um deles, perceberemos que existem algumas diferenças na redação dos textos evangélicos, né? Então, alguns são parecidos, outros são diferentes. Os especialistas em Bíblia, portanto, depois de estudarem os textos dos evangelhos, chegaram à conclusão que 3 desses evangelhos possuem uma base de escrita muito semelhante. Estes são, já que ninguém ousou aí a colocar nos comentários, né? Então, eu vou dizer para vocês que os 3 evangelistas que mais se parecem Mateus, Marcos e Lucas. São esses 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos. São evangelhos que se parecem, né? Que você vai pegar um texto em Mateus e aquele texto também, e provavelmente vai estar em Lucas e vai estar em Marcos, entendeu? Então, esse é o sentido dos evangelhos sinóticos, né? O 4º evangelho, que é São João, ele possui uma dinâmica diferenciada dos 3 primeiros. Então, assim, todas as vezes que alguém se referir aos evangelhos sinóticos, eles estão se referindo aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? João, ele não está incluído nos sinóticos, porque São João, ele é o mais diferente, né? É o que mais difere dos 3. Apenas a título de exemplo, vamos lá, né? Vamos pegar aqui um trecho da audiência geral de 31 de janeiro de 2018, em que o Papa Francisco cita essa expressão. Pensemos na riqueza das leituras bíblicas oferecidas pelos 3 ciclos dominicais, que, à luz dos evangelhos sinóticos, nos acompanham ao longo do ano litúrgico. Uma grande riqueza. Ao ler esse trecho, nós já sabemos que o Papa Francisco, muito embora não tenha citado o nome de nenhum evangelho, está falando dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, quando você lê essa expressão evangelhos sinóticos, você já vai saber que essa expressão está se tratando dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos
sinóticos, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês um texto pra gente... Não sei se vocês estão aí com a Bíblia de vocês, mas vocês podem pegar rapidinho pra gente colocar em prática e a gente ver que realmente tem algo muito parecido, né, nos textos. Eu trouxe aqui para vocês o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, o versículo, a partir do versículo 1. E olha assim, aqui na minha Bíblia da Ave Maria, ela tem o título e abaixo do título ela vai ter um igual, aquele símbolo de igual, o símbolo numérico, né? E tem assim a passagem em Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Então, nós vamos primeiro ler aqui em Mateus e depois a gente vai para Lucas para saber se realmente esse texto está igual ou parecido com o que a gente leu, tá bom? Então, vamos lá. O título na minha Bíblia, aqui da Ave Maria, é Fazer as Boas Obras em Segredo. Inclusive, foi um dos textos que nós fizemos a Lexio Divina. A palavra diz assim: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, das esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. Então, né? A gente acabou de ler, eu vou colocar aqui, essa leitura que eu acabei de fazer é de Mateus. Mateus capítulo 6, do 1 ao 4. Do 1 ao 4. E agora nós vamos olhar em Lucas 11, do versículo 1 ao 4. Então, vamos ver se tem alguma coisa realmente parecida, né? Lucas 11, do 1 ao 4. Olha só. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes ele então, preste atenção. Agora, hein? Quando orares, dizei. Aí tem a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, Pai, santificado seja o vosso nome, aí pulando para o 5º. Em seguida, ele continuou, olha só. Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-te 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá.
Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha só, você pode até pensar, oxe, não tem nada a ver, né? Eu fiz questão de ler até o final, porque a gente vai fazer essa comparação agora, tá certo? Vamos voltar lá para Marcos 6, ou Marcos não, Mateus, né? Mateus 6, onde a gente leu. Inclusive, tem também Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Olha só, Mateus 6. Nesse que a gente leu, né? Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens. Então, a gente viu aqui que ele começou a falar sobre as boas obras. E aqui já em Lucas, primeiro ele ensina, né, o Pai Nosso. E aqui em Mateus, o Pai Nosso, ele tá no versículo 9. Olha só. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vai tal. Eis como deveis rezar, Pai Nosso que estás no céu. Então, ele ensina a oração do Pai Nosso também em Mateus. E aqui em Lucas, ele já começa ensinando a oração. Ó. Um dia, no certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes ele: Então, quando orares, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Jesus também ensina aqui em Lucas. Ou seja, Mateus e Lucas, eles falam da mesma coisa, com palavras diferentes, talvez fica um sentido diferente, mas tem o mesmo contexto, né? Por mais que, por exemplo, em Mateus, a gente possa ver que Jesus ensinou os discípulos depois, né, a rezar, e já em Lucas ele já começa rezando, mas de todo jeito a gente vê que os dois evangelhos, eles falam que o próprio Jesus ensina a rezar. E também fala sobre as boas obras. Aqui ele começa falando, né, sobre as boas obras, e depois ele vai falar sobre o amigo, né, que bate ali, né, pedindo ajuda, e aí Jesus vai e fala sobre isso, né, como nós devemos nos comportar fazendo as boas obras, né. Então, tem essa semelhança, né. Então, vou agora vou pegar um texto lá de Lucas, para a gente ver, para a gente fazer essa comparação. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Mateus. Não, na verdade, Lucas. Lucas. Vamos abrir aí, vou colocar aqui. Lucas, capítulo 13. É uma parábola. E a gente vai comparar como é que Lucas escreveu essa parábola e como é que Mateus escreve essa parábola. Vamos lá. Olha, na minha Bíblia tá assim, ó. 13, 31, SS. Tá assim, ó. A citação. Então, como é que a gente lê? Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 31 seguintes. Então, a gente vai ler o 31, o 32 e o 33, certo? Então, vamos lá. Eita, na verdade não é Lucas, é Mateus. Eita, como é que eu apago, hein? Deixa eu ver se dá pra apagar. Ai, meu Deus. Mateus, gente. Primeiro a gente vai ler Lucas. Eu me confundi aqui. Fica calma nessa hora. Lucas 13, do versículo 18 ao 21. Nós vamos ler essa passagem agora.
Lucas 13, do 18 ao 21, que é a parábola do grão de mostarda, ou a parábola do fermento. Preste atenção. Jesus dizia ainda: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Essa é a passagem que está em Lucas, capítulo 13, do 18 ao 21. E aqui, abaixo do título, na minha Bíblia da Ave Maria, tem uma passagem que está dizendo assim para mim: olha, Roberta, essa parábola do grão de mostarda também está em Mateus e também está em Marcos. Então, a gente vai ler primeiro Mateus. Essa citação aqui, ó, Mateus 13, 31, SS. E depois a gente vai ler Marcos para a gente comparar, tá certo? Marcos, capítulo 4, versículo 30, SS. Então, tá assim. Essa mesma passagem tem em Lucas, Mateus e Marcos. Agora nós vamos para Mateus. Mateus 13. E a gente vai comparar. Esses são os evangelhos sinóticos. São os evangelhos que se parecem, né? Que têm a mesma visão, o mesmo sentido. Então, capítulo 13, versículo 18. Olha só, Mateus 13, 31, né? Mateus 13, 31. E nós vamos ler, ó, o 31, o 32, o 33 e o 34, tá certo? Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então, para vocês, né, perceberem aí que a mesma passagem que está em Lucas, ela também está em Mateus. Claro que não vai ser idêntico, mas tem o mesmo contexto. E agora vamos para Marcos, né? Marcos, capítulo 4. O versículo é o 30. Olha como está em Marcos, né? Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra.
Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Então, esse é o nosso exemplo para mostrar para vocês o que é realmente os evangelhos sinóticos, e a gente precisa compreender para que a gente possa entender verdadeiramente os evangelhos. Nós precisamos primeiro entender quem escreveu os evangelhos, né? Quem foi Mateus, quem foi Marcos, quem foi Lucas e quem foi João. E por que João ele escreveu diferente, né? Porque ele não é considerado o evangelho sinótico, né? Então, isso tudo nós vamos aprender essa semana, né? Nós vamos estar dando continuidade, né? Lá no grupo do WhatsApp eu vou estar colocando para vocês a apostila sobre isso também, sobre a diferença de cada evangelho e o exercício, né, da semana. Concluído aqui o primeiro tema, né, falamos sobre os evangelhos sinóticos. Agora nós vamos passar para o próximo tema, que também é um tema muito extenso, muito amplo, que são os livros apócrifos. Não sei se também vocês já ouviram falar sobre isso, e nós vamos nos aprofundar também para que vocês possam entender, né, um pouquinho. Então, o que são esses livros apócrifos, né? Apócrifos são os livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo. Portanto, não são canônicos. Quando diz assim, esse livro não é canônico, você vai entender que esse livro não está na Bíblia, que ele tem uma espiritualidade, que ele tem uma particularidade, ele é um livro que pode evangelizar, mas que a igreja, o magistério da igreja, de certa forma, não entendeu que aquele livro ele precisava estar dentro da Bíblia, né? Que, no caso, a igreja não incluiu, né, esse livro na Bíblia. Então, quando vocês virem, né, esse termo, né, não são canônicos, quer dizer que não estão incluídos no livro da Bíblia, tá certo? Não fazem parte do canon, né, da Bíblia. As razões que levaram a igreja a não considerá-los como palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e sobre outros personagens bíblicos. Além disso, muitos desses possuem até heresias, como o gnosticismo. Nós vamos pesquisar também as heresias, né? O que é a heresia? Você sabe o que é heresia? Até hoje a gente vê os hereges. Até hoje existe. Não existia só no tempo de Jesus, não. Até hoje a gente consegue identificar alguns hereges. Então, o que é a heresia? É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É tudo aquilo que é contrário à Igreja Católica. É tudo aquilo que é contrário à Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, né? São ideias que as pessoas têm de que elas criam e dizem que foi inspiração de Deus, né? Então, eu vou dar um exemplo. Naquela época, as heresias eram consideradas assim, os maiores exemplos eram as indulgências, né? Como é que eu posso dizer? Os objetos que eles achavam, eles pegavam, por exemplo, um pedaço de madeira, naquela época, né? Logo nos primeiros séculos ali, eles pegavam um pedaço de madeira e faziam, tipo, espinhos, e diziam que aquilo ali era da coroa de Jesus, né? Da coroa de espinhos de Jesus, e que se as pessoas comprassem aquele pedaço de madeira, elas iam ser curadas, né? Por causa daquele pedaço de madeira, elas iam ser curadas, elas iam receber milagres.
Então, muitas pessoas não tinham nem dinheiro. E aí faziam de tudo para comprar esses objetos, né? Essas relíquias, né? Então, também com relação às indulgências, muita gente fazia esse negócio, né? Fazia como se fosse um comércio de indulgências, um comércio de relíquias. É tanto que se você for procurar pesquisar hoje pelas relíquias, você vai ver que quando é realmente católica de verdade, ele vai dizer, lá no papelzinho vai dizer, não pode ser vendido, né? Essa relíquia ela não pode ser vendida, ela tem que ser distribuída gratuitamente. Você não pode comprar uma relíquia, né? Porque isso é pecado, é contra os mandamentos, é contra aquilo que a igreja prega. Então, se um dia você vê alguém vendendo relíquia, você já vê que aquilo ali é uma heresia, né? Aquela pessoa ali está cometendo pecado, né? Então, até hoje, a gente vê pessoas que têm ideias contrárias à Igreja Católica, tem pessoas que são de dentro mesmo, que dizem ser católicos, mas que levantam ideias que são heréticas, né? Então, a gente vai estudar sobre isso também, tá bom? No entanto, neles há algumas verdades históricas, e isso faz a igreja considerá-los importantes nos estudos. Então, só para que fique claro, né, os livros apócrifos, tem muitos livros. Tem o Evangelho de Nossa Senhora, né? Tem o livro de Santa Maria Madalena, tem o livro de Santo Estevão, né? Enfim, tem muitos livros apócrifos e alguns eles são fantasiosos, como dizem, né? Tem, por exemplo, tem livros que vai dizer que Jesus casou com Maria Madalena, isso é uma heresia. Enfim, tem muitos livros que são fantasiosos e que a igreja, analisando, não incluiu como livro canônico, né? Mas também tem outros livros que a igreja ela aceita para estudo, né? Que fala um pouco sobre aquilo que Jesus fez, os milagres que, como a própria Bíblia vem falando, que nem tudo que Jesus fez está na Bíblia, né? Eles não conseguiram anotar tudo que Jesus fez, né? Não conseguiram compilar, né? Cada segundo, cada momento, cada milagre, cada palavra que Jesus falou, eles não conseguiram colocar tudo na Bíblia. Então, tem livros apócrifos que falam coisas que não estão na Bíblia e que a igreja acha que nós podemos estudar, né? Nós podemos ter um conhecimento lendo aquele livro. Como eu sempre digo, você tem que olhar sempre para o lado bom, né? E retirar aquilo que é ruim. Então você vai separar, você vai ler um livro e lá um livro vai dizer alguma coisa contra a Igreja Católica, ele vai dizer e ensinar a você a fazer algo contrário àquilo que a igreja prega, então você vai descartar, né? Você não vai absorver aquilo, né? Então a gente só absorve aquilo que é ensinamento, que está baseado, está ali na igreja católica, como a gente já está aprendendo, né? Aquilo que a igreja ensina. Então, é basicamente isso, né? Então, referentes ao Antigo Testamento, aqui tem uma lista enorme. Então, vou citar aqui, no Antigo Testamento também tem livros apócrifos, né? Então, vou dizer aqui, a vida de Adão e Eva. Ali, tem né? A vida de Adão e Eva. Testamento de Jacó. É um livro apócrifo. Salmos de Salomão. Né? A gente conhece os salmos de Davi que entraram aqui na Bíblia, né? Mas também tem os salmos de Salomão. Tem, por exemplo, Apocalipse de Cedraque. Né? Tem, por exemplo, a Carta de Aristeu. As 18 Bênçãos. Isso tudo são livros apócrifos, né? A vida dos profetas.
E aqui, referente ao Novo Testamento, também tem uma lista de livros apócrifos. Vamos dizer aqui um exemplo. Evangelho segundo os Hebreus, que é um livro gnóstico. Tem o Evangelho de Tiago, né? A história do nascimento de Maria. Olha aí, seria interessante ler, não é? Evangelho do Pseudo Tomé. Evangelho de Pedro. Evangelho de Nicodemos. Olha quantos evangelhos tem. Evangelho segundo os egípcios. Evangelho de André, Evangelho de Filipe. Isso tudo são exemplos de livros apócrifos. E aí tem outros aqui, outros assuntos, né? O drama de Pilatos, a morte e a assunção de Maria, a paixão de Jesus, descida de Jesus aos infernos. É uma coisa que a gente precisa estudar também, né? Desceu à mansão dos mortos. Quem quer aí um curso sobre o credo, né? Olha, a gente reza uma oração enorme, grande e belíssima, mas a gente muitas vezes reza no automático, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Cada parte do credo tem um significado. Inclusive, assim, toda a Bíblia, toda a Igreja Católica é cheia de simbolismo e tudo tem uma ligação, tudo está ligado, né? Então, a gente precisa realmente se aprofundar. Em um curso sobre a oração do credo seria muito interessante. Inclusive, né, essa parte, por exemplo, desceu a mansão dos mortos. Mansão dos mortos? Você reza, você não sabe. Tem mansão dos mortos? Que mansão dos mortos é essa? Né? Então, fica a dica aí, né? Deixando só um gostinho assim, para ver se você se interessa aí por mais um curso. Né? Porque a gente precisa estudar. Isso aqui, olha, tô só motivando vocês para que vocês abram a visão, assim, desperta, igual a São Paulo, né? Que antes era Saulo, aí depois virou Paulo, e é como se a gente abrisse a nossa visão espiritual, né? Pra gente ter esse entendimento da palavra de Deus. Porque não é só isso, tem muito mais. Olha aí, Margarida já levantou a mão. Margarida já vai continuar no segundo módulo. Muito bem, essa é uma aluna dedicada, viu? Essa daí gostou. Muito bem, vamos embora, Margarida, vamos embora, vamos ver. Então, olha só, tem mais aqui, ó, história de José, o carpinteiro, né? Do pai de Jesus, nosso pai adotivo. Aí Atos, olha, Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, isso tudo livros apócrifos, né? Epístolas, Epístola de Barnabé, terceira epístola aos Coríntios, que não entrou, tá vendo? Aqui só tem a segunda, né? Primeira e segunda Coríntios, e já tem uma terceira epístola, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Apocalipse, a gente só tem um na Bíblia, mas aqui tem um. Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo. Então, isso mostra, né, que a igreja ela foi muito criteriosa na seleção dos livros que formaria a Bíblia. Isto é, revelados à palavra de Deus. Por intermédio de sua tradição, interpretada pelo magistério, a igreja nos deu a Bíblia como a temos hoje. Portanto, sem a autoridade da igreja, a Sagrada Escritura não pode ser interpretada, pois sem a igreja não existiria a Bíblia, assim como a temos hoje. Então, eu fico por aqui para que você possa entender, né, que você não consegue ler a Bíblia, somente a Bíblia, né, somente com você e a Bíblia, digamos assim. Você sozinho, você não consegue interpretar. Porque existem umas entrelinhas, existe todo um contexto por trás. E é muita história para contar, né? É muita história para contar. E aqui eu tô dando uma pincelada mesmo. E eu sei que muitas pessoas não tinham nem noção do que era livros apócrifos, do que era evangelhos sinóticos, né? E
muitas coisas que eu falei aqui, as pessoas estão vendo pela primeira vez. Então, eu estou muito feliz de poder, né, contribuir com esse aprofundamento. E quero dizer para vocês, gente, isso aqui é o início, sabe? É 1% do que a igreja quer nos entregar, né? É 1% do que a igreja pede para que a gente se aprofunde. E a gente não vai esperar. Você como católico, você pode até pensar assim, mas o padre, né, deveria falar sobre isso, né? O padre deveria fazer uma formação. Minha gente, o padre, se você vê, olha, se você sentar para conversar com o padre, para perguntar o dia dele como foi, é muito complicado, né? E os padres, eles têm muitas atribuições. Eu sei que não custava nada, né? Não custava nada ele dar uma formação, realmente. Mas se a gente ficar esperando pelo padre fulano, pelo padre cicrano, se a gente for ficar esperando pelas pessoas, né, da igreja, porque minha paróquia devia ser assim, devia dar essa formação, realmente deveria. Mas se não dá, você vai ficar sem ter a formação? Não, não, porque eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para ajudar você a tirar as suas dúvidas, né? A fazer você entender melhor o que a igreja está pedindo. E assim, o que eu desejo mesmo, o desejo do meu coração, é que você seja um verdadeiro católico. É que você seja uma pessoa que entenda o que é ser verdadeiro católico, né? Não é só ser católico da boca para fora, não é ser o católico de IBGE, não é? Não é ser o católico 007, né? Que fica escondido ali, só aparece só nas missas de sétimo dia. Não, eu não quero que você seja assim. Eu quero que você seja um católico de verdade, que ama a palavra de Deus, que tem o conhecimento da palavra de Deus, que vai usar a Bíblia como uma arma, mas sabendo que você vai atingir, né? Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, né? Nós vamos atingir o nosso inimigo espiritual. Nós não vamos usar a Bíblia para atingir as pessoas. Nós não vamos ser aqueles católicos de pegar um versículo e sair atirando, né, nas pessoas, dizendo que a gente é melhor porque a gente conhece mais a Bíblia. Não, não é sobre isso, né? O que eu já ensinei aqui para vocês, eu já disse para vocês e quero deixar claro aqui. A palavra do Senhor foi feita para mim, primeiramente, eu individual, para que você leia, e é uma mensagem sua e de Deus. É uma troca que você pergunta e aí a resposta está aqui na Bíblia. Para que você entenda o que Jesus está dizendo para você, você precisa ter esse aprofundamento. Fazer a interpretação correta, não sozinho, mas baseado naquilo que a igreja está ensinando, né? Então, é sobre isso. Não use a Bíblia para atacar ninguém. Não use a Bíblia para dizer... Porque eu já passei por essa fase. Eu vou dizer para vocês, no início da minha caminhada, na minha conversão, eu não tenho medo de dizer isso, não. Não tenho medo, não tenho vergonha, não. Porque eu só sei o que sei hoje, porque eu errei muito. E a gente só aprende errando, não é verdade? E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu errei. Errei muito e ainda erro. Ainda erro muito. Eu não sei tudo. Estou longe de saber de tudo, né? Quanto mais eu estudo, mais eu sinto que eu não sei de nada. Então, é uma busca incessante para aprender, para ter o conhecimento e para colocar em prática no dia a dia. Porque a salvação ela é individual e eu vou prestar conta do que eu fiz, né? Então, no início da minha caminhada, eu usei muito a Bíblia de maneira errada. Eu usei muito a Bíblia para atingir as pessoas. Só que a ficha vai caindo, né? Um dia a conta chega, como diz, né? Um dia a conta chega, um dia a gente recebe ali, né, a conta para pagar. E aí a gente vai entendendo o que está fazendo errado, o que está falando errado, o que está acusando as pessoas
com relação à Bíblia, tá dizendo, você vai pro inferno. Se você usar tal roupa, você vai pro inferno. Se você usar isso, você vai pro inferno. Se você escutar tal música, você vai pro inferno. Porque a palavra de Deus está dizendo isso e aquilo. Não é por aí. Não é. Tá errado. E a gente precisa entender, compreender que Deus está falando para mim. Ele está dizendo, todas as vezes que eu leio a Bíblia, ele diz, Roberta, né? Ele chama pelo nome. Roberta, olha, o que eu quero que você aprenda hoje é isso aqui. Leia direitinho, minha filha, viu? E aí, depois de ler, você vai colocar em prática. Vai aparecer, olha, eu vou dar uns motivos aqui, eu vou permitir, né, umas oportunidades aqui para você colocar em prática aquilo que você leu, né? Para que você me mostre nas suas atitudes que tá dando certo, né? Que você tá lendo, tá entendendo, tá compreendendo, o negócio tá acontecendo, né? Para que não fique só na leitura, né? Então, o Senhor, ele age dessa forma conosco. Amém? Então é isso, vamos rezar, vamos finalizar aqui, né, a nossa live de hoje, falando sobre os evangelhos sinóticos e sobre os livros apócrifos. E agradecendo a todos vocês que participaram aqui comigo ao vivo, online, e mandando um cheiro para todas as pessoas que vão assistir depois, né? Vai estar gravado aqui, eu vou colocar também lá no YouTube para que as pessoas possam assistir também depois, tá bom? E a gente continua, essa semana vai ser uma semana muito interessante lá no grupo do WhatsApp, vou mandar apostila, os exercícios, para a gente compreender melhor esse assunto tão importante, amém? Entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora, que ela interceda por nós e que ela nos dê muitas graças essa semana, né? Também pela intercessão de São João. Segunda-feira é dia de São João, não falte a missa, viu? É uma solenidade, não pode faltar a missa. Então, que você possa viver aí essa semana cheia da graça do Senhor, cheia da misericórdia, Jesus misericordioso aqui, né? Eu desejo que ele visite a sua casa, o seu coração e lhe dê a graça que tanto você pede. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual São José, para sempre sejam louvados. Até a próxima, se Deus quiser.